Dia 12 de abril de 2024. Segunda semana da Páscoa. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu, chamado Gamaliel, levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam.
E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje, somos convidados a refletir sobre as leituras dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo João, buscando entender seu contexto histórico e sua aplicação em nossas vidas. Na primeira leitura encontramos a história de Gamaliel, um fariseu respeitado entre o povo judeu. Ele aconselha seus colegas a não perseguirem os apóstolos, citando exemplos de movimentos anteriores que não resistiram ao tempo. Gamaliel reconhece que, se a obra dos apóstolos for de origem humana, ela se desfará, mas se for divina, nada poderá detê-la. Essa passagem nos leva a refletir sobre a confiança na providência divina. Muitas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com situações desafiadoras, perseguições e oposições. No entanto, como Gamaliel nos lembra, se estamos seguindo a vontade de Deus, Ele nos sustentará e nos guiará através de todas as dificuldades. Devemos confiar em sua sabedoria e soberania, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. No Evangelho de João, encontramos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, diante de uma multidão faminta, realiza um milagre incrível, alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Essa passagem nos leva a refletir sobre a abundância que encontramos em Cristo. Nosso mundo é marcado pela escassez, pela fome e pela desigualdade social, e Jesus nos mostra que Ele é o provedor suficiente para todas as nossas necessidades. Ao conectarmos esses dois textos, podemos perceber como o discernimento de Gamaliel se entrelaça com a generosidade de Jesus. Em nossos dias, somos chamados a discernir os sinais dos tempos, e a agir com generosidade diante das necessidades daqueles que nos cercam. Assim como Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar uma multidão, somos desafiados a compartilhar nossos recursos, tempo e talentos com os menos favorecidos. Além disso, a multiplicação dos pães e peixes aponta para uma realidade maior, a presença do Reino de Deus entre nós. Assim como Jesus transformou poucos pães e peixes em uma refeição para milhares, Ele transforma nossas pequenas ações de amor e generosidade em instrumentos de sua graça e misericórdia neste mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs em Cristo, que possamos seguir o exemplo de Gamaliel em nosso discernimento, e o exemplo de Jesus em nossa generosidade. Que possamos reconhecer os sinais do Reino de Deus em nossa realidade cotidiana, e responder com corações abertos e mãos estendidas. Que possamos ser testemunhas vivas do amor transformador de Cristo, nutrindo não apenas os corpos famintos, mas também as almas sedentas por sua graça. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada de fé e nos fortaleça para vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder.
Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.